Daí, pessoal, mais uma resolução. O time de futebol é formado por um goleiro, 4 defensores, 3 jogadores de meio campo e 3 atacantes. Um técnico dispõe de 21 jogadores, sendo 3 goleiros, 7 defensores, 6 jogadores de meio campo e 5 atacantes. De quantas maneiras poderá escalar a sua equipe? Bom, então diz que o time de futebol tem um goleiro, então vou fazer aqui um esquema, um mapeamento desse time. Eu tenho aqui um goleiro, eu tenho 4 defensores, 1, 2, 3, 4 defensores. Eu tenho 3 jogadores de meio campo, 1, 2, 3, aqui ó, meio campo, MC, meio campo e meio campo. 3 jogadores de meio campo e também 3 atacantes. 1, 2, 3, atacante, atacante, atacante. Aí fecha aqui 1, 5, 8 e 3, 11 jogadores. Ok. E esse time, com um goleiro, 4 defensores, 3 meio-campistas e 3 atacantes, esse time ele é escolhido, ele é organizado a partir de 21 jogadores. Observa que eu tenho 3 goleiros, aliás, eu tenho 3 goleiros, eu tenho 7 defensores, eu tenho 6 jogadores de meio campo e tenho 5 atacantes. 10, 16, 21. O total de jogadores são 21. Então, a partir desses 21, eu vou organizar o time. Bom, então vou pensar assim, eu vou começar escolhendo o goleiro. Quantos goleiros eu tenho? Eu tenho 3. Então, para escolher um dos 3, eu tenho aqui 3 possibilidades. Não tem nenhum cálculo complexo para isso. Eu tenho 3 disponíveis, preciso escolher um, 3 possibilidades. Na hora de escolher os 4 defensores, bom, aí observa que eu tenho 7 defensores disponíveis. Então, aqui eu tenho que escolher 4 de um grupo de 7. Então, dá para dizer que eu tenho que escolher 4 a partir de 7. Então, dá para dizer que o N é igual a 7, é o total, e o P, número de escolhidos, igual a 4. Agora vem aquela pergunta, será que a ordem interessa ou não interessa? Como é que ele está colocando simplesmente escolher os 4 defensores, não está colocando aqui as posições no campo de cada um dos defensores, só está escolhendo os 4 defensores, então a ordem não interessa. Tipo, Antônio, Bruno, Carlos e Denilson, esses são os defensores. Se eu coloco Carlos, Antônio, Denilson e Bruno, eu troquei a ordem deles, mas é o mesmo grupo de defensores. Então a ordem não alterou dentro da proposta do exercício. Claro que a gente sabe que os próprios defensores podem trocar de posição dentro do campo, mas isso não é colocado no exercício. Simplesmente eu vou escolher os 4 defensores. Então a ordem não interessa. Ordem não modifica o grupo. A ordem não interessa. E é por isso que se trata de combinações. E aí lembra que a fórmula das combinações diz que CNP é igual a N fatorial, lembra que N é o total, P fatorial o número de escolhidos, e aqui a diferença N menos P fatorial. Então eu estou resolvendo essa questão a partir aí até de um mapeamento, de um resumo teórico desses conceitos. E agora eu aplico essa fórmula, então, para a escolha dos defensores. Combinações de 7 para escolher 4. Muito bem. E nos meio-campistas? Bom, aí é o mesmo raciocínio, é idêntico. Eu tenho quantos meio-campistas? Eu tenho 6. Então, aqui, dar-se-á o cálculo fazendo a escolha de 3 a partir de 6. Então, eu tenho 6 para escolher 3.
E a escolha dos 3 atacantes, como que acontece? Bom, atacantes, eu tenho um grupo de 5, então aqui também combinações, só que de um grupo de 5 para a escolha dos 3. E aí eu vou fazer esses cálculos separados, como se fosse um rascunho. Combinações de 7 para escolher 4. Pela fórmula, o 7, que é o maior, que é o n, vai em cima, 7 fatorial. O menor, que é o 4, é o p, vai embaixo, fatorial. E do lado a diferença, n menos p, 7 menos 4, 3, 3 fatorial. Vou abrir esse 7 até o 4, que é o maior, de baixo, 7 vezes 6 vezes 5 vezes o 4, segura aqui no 4, 4 fatorial e 3 fatorial. Cancelamentos. Aqui eu tenho cancelamento de 4 fatorial com 4 fatorial, por isso eu parei no 4 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então esse 3 fatorial é o mesmo que 6, então também posso cancelar 3 fatorial com 6. E aí resta para mim ali simplesmente 7 vezes 5, que é 35. Então aqui, ó, esse cálculo deu 35. Aqui eu já tinha 3 possibilidades. Agora, combinações de 6, 3 a 3. Aplicação da fórmula. Combinações de 6 para a escolha de 3 em que a ordem não interessa. Em cima o total, 6 fatorial. Embaixo 3 fatorial, que é o P. E do lado a diferença. 6 menos 3, por coincidência, também é 3 fatorial. Abro o 6 até o 3. 6 vezes 5 vezes o 4 vezes o 3 fatorial. Seguro no 3 fatorial. 3 fatorial. 3 fatorial. Cancelamentos. Esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. Aí lembra que 3 fatorial é igual a 6. Cancela também. E eu fico com 5 vezes 4, 20. Ok. Então aqui já resultou 20. E aí falta combinações de 5 para a escolha de 3. 5 fatorial. 3 fatorial, que é o P. A diferença 5 menos 3, 2. 2 fatorial. Abro o 5 até o 3. 5 vezes 4 vezes o 3. Segura no 3. 3 fatorial. 2 fatorial. Cancelamento. 3 fatorial com 3 fatorial. Nota que esse 2 fatorial aqui, ó, é a mesma coisa que 2 vezes 1, que é 2. Então, se eu cancelar esse 2 fatorial, que é 2, com 4, me sobra 2 aqui em cima. E aí eu tenho 5 vezes 2, 10. Então, aqui ficou 10. Agora, o que eu faço com esses valores 3, 35, 20 e 10? Eu aplico o princípio fundamental da contagem multiplicando estas situações. Então, eu faço aqui vezes, vezes e vezes. Por quê? Porque cada escolha de goleiro me permite, aí cada um dos 3 goleiros me permite todas as escolhas outras possíveis. Então, eu faço aí multiplicação das possibilidades, são etapas sucessivas e independentes, aí multiplica-se as possibilidades de cada etapa. E aí eu vou multiplicar isso. Eu posso fazer na ordem que está aqui, 3 vezes 35 dá 105, vezes 20 dá 1050, 105, 210, 210 vezes 100, 21 mil. Eu posso fazer assim, ou eu posso, olha só aqui, ó, fazer assim, ó. Eu multiplico aqui, ó, 35 vezes 20 primeiro, dá 35 vezes, dá 70 com mais 0, dá 700. E agora eu multiplico esse 3 por esse 10 que faltou, 700. E 30 vezes 10 dá 3 vezes 10 dá 30. E agora o produto é mais fácil. 7 vezes 3, 21, com mais 3 zeros,
21.000, alternativa D. Ok? A resolução ficou um pouquinho longa, né, no vídeo, aí, porque eu preferi detalhar bem esta resolução para que tu tenha um aproveitamento dentro do teu estudo de forma mais eficiente, ok? Então ficamos por aqui, um forte abraço, obrigado pela visita ao canal e bons estudos.